Quero, nesta oportunidade, cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou deixar aqui uma palavra que está baseada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Que está escrito assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Por muito tempo eu pensava que este versículo que diz as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, por muito tempo eu pensava que se falava das maravilhas do céu. Mas no decorrer do tempo, estudando a palavra de Deus, examinando a Bíblia Sagrada, eu cheguei a entender, eu tive uma conclusão de que Paulo, ele não está falando aqui das maravilhas do céu. Fazendo uma leitura aqui em alguns versículos antes e depois, poderemos chegar a uma conclusão. No versículo 6 do capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: mas falamos de sabedoria entre os perfeitos, não sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se destroem, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, antes dos séculos, que Deus ordenou para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, pois se a conhecesse, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito procura todas as coisas e as profundezas de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui? No versículo 7, ele explica: mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, antes dos séculos, que Deus ordenou para a nossa glória. Então, o que é aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem? Paulo aqui está falando dos benefícios da morte de Jesus Cristo. Ele está falando aqui da graça de Deus para o homem viver uma vida santa, liberta do pecado. A salvação para os gentios. É isso que Paulo está falando. Os benefícios da morte de Cristo. É disso que Paulo está tratando. Por muito tempo eu pensei, muitos pensam que quando Paulo diz aquilo que o olho não viu, Paulo está falando das maravilhas do céu, mas não é isso. Ele não está falando disso. Porque no versículo 10 ele fala: mas Deus nos revelou. Ele está dizendo no plural, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Espírito Santo revelou. Ele não está dizendo que revelou só para ele. Ele está dizendo, nos revelou no plural. Revelou no plural. Então, é os benefícios da morte de Cristo.
É isso que os profetas do Antigo Testamento não conseguiram enxergar. Eles não enxergaram isso. A igreja, a salvação dos gentios, tudo isso era um mistério no Antigo Testamento. Por isso que ele diz: mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, antes do século, que Deus ordenou para a nossa glória, para a igreja. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Então é isso, é os benefícios da morte de Jesus Cristo. Não está tratando aqui das maravilhas do céu, como muitos pensam, porque ele usa a palavra aqui no plural, Deus nos revelou, versículo 10. Então fica aqui mais este vídeo, que Deus abençoe você que assistiu, que vai assistir. Este vídeo vai estar aqui no Facebook e também no YouTube. Eu tenho meu canal no YouTube, Cooperador Lourival Pereira. Você que é inscrito, eu agradeço de coração, que Deus te abençoe por ser um inscrito. E você que não é inscrito, eu peço a sua ajuda, se inscreva no meu canal para me ajudar, deixe seu like, ative o sininho de notificação e Deus te abençoe. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a sua atenção.